Hello guys, how are you doing? Teacher Linda here again. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito legal, muito importante e útil, eu diria, e que eu sei que é algo que com certeza tu já errou ou ainda erra, que é simplesmente the difference between do and make. Tu vai ver que eu vou trazer várias analogias do dia a dia, então eu vou realmente trazer situações do dia a dia do nosso cotidiano pra te explicar isso e vai ficar molezinha, easy peasy, lemon squeezy de entender. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy. Lemon squeezy. Easy peasy. Mas antes da gente começar, eu quero pautar algo. Essa diferença de do e make, ela é importante? Sim, ela é importante. Ela eleva o nosso inglês de nível? Sim, ela eleva o nosso inglês de nível. Porém, contudo, entretanto, todavia, até os nativos erram do e make. E eu consigo te provar isso porque eu tenho uma mensagem do meu pai errando. Já vou te mostrar. Então sim, ela é uma diferença importante, mas que eu vejo muitas pessoas muito firuladas. Meu Deus, eu preciso aprender a diferente de make, porque eu sou um lixo se eu falo do no lugar de make. Cara, relaxa. É um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Não é uma prioridade. Foca na tua conversação. Foca em realmente conseguir falar e se expressar. Isso é um detalhe. Hoje eu vou aprofundar, vou mostrar quando a gente usa, mas a gente pode pegar um pouquinho mais leve contigo nesse quesito. Se até nativo erra, quem somos nós, meros mortais, não é mesmo? E olha essa mensagem que o meu pai me mandou uma vez. Let's do some plans for the weekend. Let's do some plans. Se a gente for falar de gramaticamente correto, meu pai, ele errou aqui. E detalhe, meu pai, ele é nativo, meu pai é gringo. Meu pai, ele nasceu e viveu a vida inteira dele na África. Meu pai é do Zimbábue. Ele mora aqui no Brasil há 20 anos, ele tem 50 e poucos anos. Então, literalmente, a grande parte da vida dele, toda a alfabetização, enfim, tudo. E até hoje ele trabalha com o inglês, ele fala inglês todos os dias da vida dele, muito mais que o português, ele nem é tão bom assim no português, e ele falou do some plans, sendo que o correto gramaticamente é make some plans. A gente já vai entender isso, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês? A gente consegue ver que lendo essa mensagem, eu entendi o que ele quis dizer. Tu entendeu o que ele quis dizer. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer. E ninguém vai falar que o inglês dele é ruim, porque ele é nativo. Eu sou péssima no português, gente. Eu erro o português o tempo inteiro. Ninguém fala que eu não sei falar português. Eu sei, mas a gente erra na nossa língua nativa, na nossa língua materna. Então, na nossa segunda língua, a gente tem passe livre, tá? Não significa que a gente não tenha que se preocupar em evoluir, melhorar, entender a maneira correta. A gente tem, que é isso que estamos fazendo aqui. Eu digo só pra gente não se frular, não se enlouquecer por causa de detalhe que não atrapalha no entendimento de contexto. Então, ó, já estou te dando esse aval. Pode errar, tá? Faça questão de acertar, mas tá falando e errou, não se martiriza, tá tudo bem. Então vamos lá, simplesmente tanto do quanto make, eles têm tradução de fazer, porém eles não são a mesma coisa e eles não são usados para se referir à mesma coisa. E eu vou te mostrar a diferença entre eles de uma maneira muito simples, que é realmente a diferença principal e é a mais importante da gente saber. Primeiramente, o do, ele é o nosso fazer quando a gente executa uma tarefa já existente. Como assim? Eu só executo uma ação. Já o make não. O make, ele é quando eu preciso criar algo. Eu vou fazer algo existir. Eu vou fazer algo vir à tona. Então, o do tem esse sentido fazer quando a gente só executa. Já o make tem esse sentido de fazer quando a gente cria algo. Quando a gente produz algo. Quando a gente gera um resultado em algo. Vamos se basear nessa lógica simples, onde do é executar e o make, ele é criar, gerar. Então, por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui. Lavar a louça em inglês, eu posso usar com o verbo wash, né, que é o verbo lavar, wash the dishes, então I'm washing the dishes, mas é muito comum também substituir esse wash pelo verbo do. Então, I'm doing the dishes. Então, essa tarefa eu posso falar do the dishes. Tonight I do the dishes. So, you're doing the dishes. I'm doing the dishes. Por quê? Vamos criar essa linha de raciocínio. Eu, quando tô lavando a louça, eu não preciso criar nada novo. As louças estão ali, o sabonete está ali, a pia está ali, a água está ali, a bucha está ali. Eu literalmente só preciso executar a tarefa de lavar a louça. O resultado que vai me gerar não é um resultado novo, não é algo que não existe antes de eu começar. A sujeira do prato ali eu tiro, mas eu só executo aquilo. O prato é prato, a panela é panela. Eu não crio nada novo a partir daquilo. Ou seja, eu só executei a ação de lavar a louça com as ferramentas, as tools que eu tinha ali comigo. Ou seja,
do the dishes. Outro caso, vamos priorizar o do por enquanto. Vamos entrar nessa linha de raciocínio do do. O do the homework, pra quem tá na escola ainda, que é fazer a tarefa de casa. Ou pros meus alunos, que eles têm homework sim, mas uns homeworks legais pra aplicar no dia a dia. Do the homework. Quem criou o homework foi a teacher. O aluno, ele só vai pegar o homework e executar o direcionamento, entende? Ah, mas ele tem que criar um texto. Tudo bem, a gente não está falando de fazer um texto, a gente está falando de fazer o tema de casa. O tema de casa, as instruções, a base do tema de casa já está feita pelo professor. Eu literalmente preciso vir aqui e executar o que o professor me deu de instrução. É uma atividade que já está pronta e eu só preciso executar ela, então do the homework. Isso entra também como esporte, exercício, do exercises, do sport. O vôlei, por exemplo, o esporte vôlei já existe, eu não preciso criar o esporte, ele já existe. Eu só vou lá e executo. Na academia, eu só vou lá e eu faço os exercícios, I do the exercises. Porque eles já existem, eu só vou lá e executo. Sempre que a gente está falando de trabalho, a gente vai usar esse do também, 99% das vezes. Por quê? O meu trabalho, ele está aqui, eu só preciso executar o meu trabalho. Tudo bem, algumas tarefas do meu trabalho eu posso precisar criar, mas aí a gente pode falar disso mais especificamente em outro momento. Aí, quando eu estiver sendo mais incisiva, mais direta em relação a estar criando uma parte do meu trabalho, aí já é outra história. Mas trabalho, fazer o meu trabalho ele já existe no sentido de eu sei o que eu preciso fazer, eu só preciso executar. Fazer o que tem que ser feito. Do what needs to be done. Então, do my work, do my job. Então, essa ideia de cumprir o trabalho, executar minha função, não é criar o trabalho, é só realizá-lo. Do your job. You do your work, I'll do mine. Outros exemplos aqui, do the cleaning, fazer a faxina. Já tem vassoura, não precisa criar vassoura, não precisa criar os produtos, não precisa criar o chão, não precisa criar nada. Tu só pega e faz a faxina com aquilo que tu já tem. So, do the cleaning. Do the laundry, que é lavar a roupa. Você não precisa criar na máquina, criar a água, criar... Não, já tá tudo pronto. Você só pega, coloca as roupas na máquina, executa essa ação, clica na máquina, coloca produto. Do the laundry. She's gonna do the cleaning. Doing laundry. Então, quando tiver essa cara de execução, tarefa, atividade, rotina, obrigação, trabalho, muitas das vezes vai ser o do, porque é algo que a gente executa. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas a gente tem inúmeros. Por exemplo, do your best, fazer o seu melhor, não precisa criar nada. O teu melhor ele já existe, só precisa fazer ele. Do my makeup, mesma coisa, só pegar os produtos e fazer. Yes, então vocês conseguem ver que tudo isso, they are not things that you create, they are things that you just execute. Agora, vamos falar de make. O make, ele já entra em casos onde a gente vai precisar criar algo, a gente vai precisar usar as coisas que a gente já tem para criar algo novo. Por exemplo, fazer o jantar. Make dinner. Por quê? Eu tenho o arroz no saco, eu tenho o feijão no saco, a carne congelada, eu tenho os legumes dentro do saco. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tudo isso virar uma janta. Eu não consigo sentar e comer o arroz do saco. Eu preciso fazer ele virar arroz, ele se tornar o arroz comível. Então eu preciso realmente preparar algo. E o que? É algo que tu fica ali produzindo, preparando. É quase como se a gente conseguisse pensar, tá, eu consigo substituir esse fazer por criar, por produzir, por preparar e vai fazer sentido se fizer make. I make dinner. Help Jenny make dinner. I'm at home every night and I make dinner. Eu posso falar fazer a janta, mas eu posso falar preparar a janta. Eu posso, ou seja, make. Agora, executar a janta, ninguém fala isso. Yes? Tudo que a gente for cozinhar, a gente vai usar esse make. Porque o ato de cozinhar é tu pegar e juntar ingredientes para criar uma coisa nova. Não pega só a massa e deu. Tu cria a massa diferente, com sal, com molho, com uma carne temperada. Tu tem essa produção para criar algo novo. Então, por exemplo, make coffee. Every day after lunch, I make some coffee. Todo dia depois do almoço eu preparo o meu café. If your job is making coffee, make coffee. I'll make coffee. Ó,
Eu consigo trocar o eu faço meu café por eu preparo o meu café. Eu junto os elementos que eu tenho ali, o pó do café, a água, e eu crio algo novo, um líquido. Yes! 90% das coisas de cozinha, make, tá? Eu adoro esse exemplo aqui, make a cake. Para mim esse é o mais claro de todos. Fazer um bolo. Eu tenho o ovo, a cenoura, a farinha, o leite, tudo. Eu tenho tudo isso. Só que eles não são bolo ainda. Entende? Eu preciso juntar eles, produzir, pegar esses ingredientes e criar uma coisa nova, que é o cake. So, make a cake. Então, cozinha acaba sendo muito intuitivo porque a gente prepara, a gente produz, passa por esse processo. Mas tem várias outras situações, como algo que a gente gosta muito. Eu sei que tu gosta, eu gosto, que é make money. O dinheiro, ele existe, mas não pra ti. Se tu não ir lá, tu trabalhar, tu produzir, tu gerar este dinheiro na tua conta, ele não vai existir. Ele pode existir lá no banco, não sei o quê, mas ele não é teu. Ele não é de teu pertencimento. Tu precisa gerar esse dinheiro, tu precisa produzir este dinheiro, tu precisa fazer um acoplado de atividades para fazer este dinheiro existir para você. Então a ideia aqui é gerar esse dinheiro, make money, produzir esse dinheiro. You want to make money? We make money. They make money. Da mesma coisa, friends. Make friends, fazer amigos. Eu não posso do friends, eu não executo amigos, eu crio amigos. Então a pessoa, ela existe, mas ela ainda não é minha friend. Eu preciso criar essa relação, criar esse ambiente, criar essa conexão, onde ela vai se tornar a minha amiga. Eu vou criar esta amizade. Make friends. Now tell me, are you good at making friends? I think I'm very good at making friends because actually I think that I'm a very nice person. What about you? Do you want to be my friend? Let's be friends. Aqui a gente pode entrar em vários exemplos, ou até pensar em uns um pouco mais abstratos, sabe? Não tão reais. Então, por exemplo, cometer um erro. No português a gente fala cometer um erro, né? E eu já vi um monte de gente falar commit a mistake. A gente não fala commit a mistake, tá? Commit no inglês é o verbo se comprometer. Então, I'm committed to my work. Eu estou comprometida ao meu trabalho. Não tem nada a ver. Esse cometer um erro, a gente vai falar make a mistake. Por quê? O erro, ele não existe antes de tu fazer aquelas ações. Ele não existe. Ok, eu sei que aquilo é erro, mas ele não existe na minha vida. Eu preciso criar este erro. Eu preciso executar uma ação, ok? Para trazer este erro à tona. Para que isso se torne um erro. I make mistakes. You make mistakes. You're making a mistake. Make a plan. Então, fazer um plano. O plano, ele não existe. Eu preciso pegar, pensar, estruturar, escrever. Make a plan, eu criei esse plano. Então, aqui a gente tem várias possibilidades. Make a noise, noise é barulho, fazer um barulho, barulho não existe até tu ir lá e criar ele. Make a decision, a decisão não existe até tu ir lá e fazer ela existir, tu produzir, tu criar essa decisão. Tá vendo que a decisão não é algo que tu executa, não, pô, vou lá executar uma decisão. Não, tu vai pensar, tu vai bater cabeça, tu vai criar essa decisão, trazer ela à tona. Porque até o momento de tu bater martelo e falar que isso é uma decisão, ela não é uma decisão, ela não é nada. Novamente, é algo que, tipo assim, é fácil, mas precisa de uma linha de raciocínio. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, que eu sempre falo isso para todos vocês, todos os meus alunos, é o inglês, ele é uma língua igual ao português. E o inglês, ele não foi criado em cima do português. São línguas completamente diferentes. Essas explicações são explicações que a gente cria para trazer sentido a algo que já existe. Sei lá, 1000 anos atrás, quando criaram a língua inglesa, ninguém pensava nessas regras. Eu vou criar essas palavras e um vai ser... Não, só foi algo que foi sendo criado, que foi sendo acordado. E hoje em dia a gente acha explicações para que isso faça sentido. Isso aqui ele é fácil, mas ele precisa novamente de uma linha de raciocínio. Isso se constrói muito com o tempo e prática. E, novamente, sem se culpar, se errar. Eu devo errar isso às vezes, eu nem percebo. Meu pai erra isso, gringo nativo erra isso, então, it's okay. So, look, they are things that don't exist before you do something to make them happen. Claro, gente, a gente tem exceções para todos. Por exemplo, make the bed, fazer a cama. É uma exceção. Não crio a cama, só vou lá e arrumo. Mas fazer a cama, arrumar a cama é make the bed. Por quê?
é uma exceção, não se encaixa nessas regras. Novamente, não é que são regras que existem desde que o inglês foi fundado, são explicações que a gente identifica padrões e começa a criar para facilitar o entendimento da língua. Faz sentido? Eu pensei aqui que poderia ser legal trazer uma analogia onde a gente vai comparando os dois, olha só. Então lembra, do olha para o processo, make já olha mais para o resultado. Então, por exemplo, I make dinner and after I do the dishes. Eu preparo o jantar e depois eu executo a tarefa de lavar a louça. I do my job and then I make money. Eu executo a tarefa de realizar o meu trabalho, fazer o que tem que ser feito. E com isso eu crio dinheiro. I make money. Então a gente consegue pensar nessa analogia também. O que são coisas que eu executo? O que são coisas que vêm de um resultado, de uma consequência? O que é uma consequência de algo? O trabalho não é uma consequência do trabalho, é o que tu vai lá e executa. Agora o dinheiro não. O dinheiro é uma consequência de uma ação do trabalho. Então o dinheiro ele é criado porque ele precisa que eu trabalhe, que eu rale, que eu me esforce para ele existir. Eu acho que essa analogia faz muito sentido. Vamos praticar isso um pouquinho? Bora! Ó, vamos fazer esse exercício aqui, tá? Eu vou dar um tempinho para você responder, dar uma olhada, completar e aí depois eu dou a resposta. Então, noise. Noise é barulho. I do a noise, eu executo um barulho, or I make a noise, eu produzo um barulho. I make a noise, ele não existe antes de tu trazer ele, fazer algo para ele existir. Exam, uma prova. You do an exam, você vai lá e executa aquela prova, faz aquela prova, ou você produz a prova, cria a prova. Vai depender da perspectiva. Eu, como professora, até posso falar que eu produzo, que eu crio a prova, mas você, como aluno, você só executa os exercícios, faz ali, segue as instruções do que já foi criado. So you do an exam. Yeah? Money, do money or make money. Você executa o dinheiro, você produz o dinheiro, você cria o dinheiro, você gera o dinheiro. You make money. Very good. Profit. Profit é lucro, tá? Tem a ver com money. You do a profit or you make a profit. Você executa o lucro ou você gera lucro, produz lucro. Easy peasy, right? Make. Ok, a good job, um bom trabalho. Você executa um bom trabalho ou você cria um bom trabalho? Lembra que eu falei que trabalho é execução? É algo que você vai lá e faz, tem que ser feito? So, do a good job. É muito comum eles parabenizarem com oh my God, you did a good job. Fala, nossa, tu fez um bom trabalho, parabéns. Oh my God, you did a good job. Yeah? Ó, isso aqui falamos agora há pouco. Um erro, a mistake. Do a mistake or make a mistake? Make a mistake. And here, esse aqui é interessante. Esse aqui, há controvérsias. A phone call, uma ligação. You do a phone call or you make a phone call? Esse não é tão fácil não, tá? Já aviso. Talvez alguns possam se embananar. O correto é make a phone call. Por quê? Já vou falar. Eu defendo quem falou do, tá? Porque parece... eu só vou lá e eu executo a ação de ligar. Ok, mas é que a ligação, ela não existe. Você precisa ir lá, digitar o número, clicar no botão, fazer ela existir. Yes? To make a phone call. Essa daqui. Your chores. Chores é outra maneira que a gente tem pra falar housework. Cleaning, faxina. So you make your chores or you do your chores? You do your chores. Faxina, né? Tu só pega ali a vassoura, pano e faz a faxina. Mess. Mess é bagunça. You do a mess or you make a mess. Você executa uma bagunça ou você cria uma bagunça. Você gera uma bagunça, produz uma bagunça. Make. Yes? Porque a bagunça ela não existe até você ir lá e bagunçar tudo e fazer ela virar uma bagunça. Yes? Two more. Vamos fazer mais 2. A Japanese course. Um curso de japonês. An English course. You do an English course or you make an English course. Pensando que você será o aluno. Ok? Você do a Japanese course. Se você quiser criar um curso de japonês, aqui aí até a gente pode falar no make, porque você está criando algo. Mas só está indo lá e fazendo ele como um aluno,
you do a Japanese course. Ok, e para finalizar, esse aqui que eu já falei que é uma exception, que é uma exceção. Qual que vai ser? Do the bad or make the bad. Lembra que eu já falei que é uma exception. Ou seja, por algum motivo vai ser make the bad. Very good. Yeah, perfect. Does it make sense? I hope so. Essa é simplesmente uma das maneiras que a gente tem de parar de dificultar tudo, de ficar traduzindo tudo ao pé da letra e começar a pensar na lógica mesmo de como a língua inglesa funciona. Então, ó, se tu gostou da aula, se ficou mais claro, se deu pra tu ver isso sendo aplicado na vida real, já deixa o like aqui. Já se inscreve aqui no canal, compartilha com quem tu sabe que também tá precisando evoluir inglês, que tem essa dúvida, ou que tu quer que essa pessoa comece a aprender inglês, porque tu sabe que isso vai ser bom pra ela, pro futuro dela, pra carreira dela, pra vida e pras experiências dela. Manda isso pra ela. Melhor amiga, mãe, pai, avó, irmão, tio, primo... Todo mundo precisa falar inglês, tá? E se tu se identificou comigo, se identificou com a minha metodologia, com a minha maneira de explicar que é 100% focada naquilo que a gente realmente vai usar no dia a dia, na aplicação real e sem ficar ensinando e focando em firulinha, quem sabe tu pode se tornar meu aluno. Porque dentro do meu curso, que é o Método Puzzle, eu ensino inglês do início, do zero, até a fluência, até o nível avançado, exatamente assim. Com filmes, com séries, de uma maneira extremamente descomplicada e ó, eu não perco tempo com gramática inútil e firula, tá? Eu foco realmente naquilo que é essencial para que tu fale inglês de verdade. E sem falar que tem aula de conversação pra ó, a gente gossip, a gente fofocar muito em English e colocar tudo isso em prática. Vou deixar o link aqui embaixo também para tu dar uma olhada e a gente se encontrar nas aulas ao vivo de conversação. So that's it. Thank you so much for watching and I see you in the next class.